de Neymar. Vamos fazer. Isso. Eu fiz uma previsão um pouco mais aprofundada, porque eu fiz a numerologia e eu fiz a astrologia para ele, porque está sendo o assunto do momento, né? Então, muita gente do Santos pediu para que eu falasse mais assim profundamente sobre Neymar. Tá certo? Tá Vamos bom. falar sobre ele. E hoje ele tomou, digamos assim, tomou posse, né? Assinou o contrato lá no Santos, foi muito falado aí. É. Vamos ver o que reserva aqui para ele? É, vamos ver. Então, eu fiz o mapa dele para 2025, né? Ele nasceu em 5 de fevereiro de 92, às 2h15 da madrugada, em Mogi das Cruzes, São Paulo, Brasil. Então, ele é do signo de Aquário, com ascendente em Sagitário e lua posicionada em Peixes. Então, em 2025, André, ele vai passar por trânsitos astrológicos assim, muito significativos que podem influenciar realmente diversas áreas de sua vida. Como eu já expliquei, o que mexe lá em cima, mexe aqui embaixo na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, é importante notar que em janeiro de 2025, ele retornou ao Santos após rescindir o contrato com o atual, né, time que ele estava fazendo, né? Eu vejo assim, André, eu acho ele buscando uma reconexão com as suas raízes e também eu vejo muito assim como uma renovação de carreira. Tá. Estou achando ele muito, muito assim, mas a gente vai entender porque essa introspecção dele, que ele está passando por esse momento, mais família e tal. Então, André, ele estava também com Sol. Ele nasceu em fevereiro. Seu Sol está em Aquário e ascendente em Sagitário e a Lua em Peixes, eu esqueci de falar. Então, o que acontece? Quais são os trânsitos que podem acontecer em relação aos principais trânsitos que poderão acontecer na vida de Neymar? Primeiro aparece o trânsito de Saturno em Peixes. Isso afeta a sua Lua. Então, Saturno estará em Peixe durante 2025, no mapa de Neymar, atravessando a sua lua natal. Então, o que é que significa isso? Significa desafios emocionais, possivelmente relacionado com sua vida pessoal, família, também pode ser, e a sua recuperação física. Porque, assim, André, você sabe que as lesões vêm impactando a vida de Neymar, né? Sim. Tá? Então, ele pode acontecer com tudo que ele passa, também pode ter um outro aspecto de um período de redefinição emocional, no qual ele se sente assim mais introspectivo, ele enfrentando, assim, ele sendo levado a enfrentar responsabilidades maiores em casa, né? Já está com a filhinha, tem outra agora de novo, né? É. Então, eu sinto assim, André, ele se preparando para uma volta ao futebol de alto nível, né? Mas ele pode lidar com dificuldades ainda, tá? Ou seja, eu acredito que durante esse período ele vai ter um movimento mais lento do que ele gostaria. Tá. Isso Não eu vai estou ser tão. falando no período desse trânsito de Saturno em Peixes, afetando a lua dele. São configurações que podem acontecer nesse primeiro período desse trânsito. Mas temos um outro período, Urano em Touro, que afeta a sua casa 6, que é saúde e rotina. Né? Uma casa da saúde e a casa da rotina. O que acontece quando tem essa configuração? A gente assim, é uma situação de mudanças inesperadas na rotina, profissional ou física. Porque, assim, eu vejo como ele fosse experimentar novos tratamentos, André, métodos de treino e até mudanças importantes no seu estilo de vida. Então, como o Urano traz o inesperado, né, ele coloca você no meio da coisa de você se vire, né? Então, é um risco
que ele pode ter de surpresas relacionadas à sua saúde ou à sua capacidade de jogar regularmente, entendeu? Sei. Então, e tem outro aspecto também de Júpiter em Gêmeos, que beneficia a sua casa 7, que é parcerias e contratos. Então, só mais tem um detalhe: Júpiter entrará em Gêmeos em maio de 2025, ativando a casa 7 dele. Depois eu vou falar sobre o 7 na numerologia dele. Isso pode indicar o que ele já deve estar passando, e durante o período de 2025 ele pode passar, que são novos contratos, parcerias importantes, ou até um novo relacionamento marcante. Olha. Se houver negociações sobre sua carreira, pode ser um ano assim, André, favorável para contratos internacionais ou acordos financeiros significativos. Caso ele esteja em um relacionamento como ele está, né, que a gente está vendo que ele está com ela, né, com aquela moça, então ele pode ser um período de fortalecimento, casamento e crescimento da família. Né? Estou achando Tá. bem favorável para ele. Então, vamos falar agora o que Netuno em Peixes afeta a lua dele, sabe? Netuno continua transitando em Peixes junto com Saturno. Momento de confusão emocional, ilusão em relações pessoais e profissionais. Ou seja, ele pode ter alguma ilusão, ou então não ser nada muito daquilo que ele esperava. Isso é importante a gente falar aqui. Então, ele deve ter cuidado com falsas promessas, contratos enganosos, Hum, decisões tomadas sem clareza. Ele tem que estar muito ligado aos detalhes. sei. E não vá só pela emoção, porque ele está muito emocional nesse período, Entendi. entendeu? Então, ele tem que ser realmente. Então, assim, a combinação também de Saturno com Netuno pode exigir que ele enfrente verdades difíceis, né, André? É, então não vai ser fácil para ele, não. Além disso, na vida privada também, né? Ele pode É, se envolver em alguma coisa e não ser muito legal para a imagem dele, ou ele, sabe, ele não atuar como deveria, né? é, Então, temos também Plutão em Aquário, que é transformação pessoal e de imagem. Isso é importante de falar. Assim, é um período de grande transformação pessoal, uma profunda transformação pessoal. Indica assim, um recomeço de coisas importantes na vida dele, carreira, imagem pública, identidade pessoal. Eu não disse que ele estava querendo. Antes de eu ver o mapa dele, eu percebi isso. Então, ele pode assumir um papel mais maduro, vai exigir que ele assuma um papel mais maduro e com estratégias, né, que funcionem para redefinir, André, sua postura pública e profissional. sei. Então, em resumo, o que é que a gente pode esperar para Neymar em 2025? Desafios emocionais e de saúde, Saturno em Netuno sobre a lua dele, mudanças inesperadas na rotina e na recuperação física, Urano na casa 6, oportunidade em parcerias, contratos e relacionamentos, Júpiter na casa 7, transformação profunda na imagem pública e vida pessoal, Plutão em Aquário. Então, André, eu acho assim, se ele souber lidar bem com esses desafios que podem surgir, emocionais e também na parte de saúde, o 2025 pode marcar um renascimento em sua carreira e vida profissional. Tá? Eu acredito que o segundo semestre parece ser mais promissor para contratos e crescimento financeiro, né? Então, eu acho assim, vamos definir agora por janeiro a março, né? Vamos dividir, então, o que pode acontecer de janeiro a março, que eu acho que ele tem um contrato até junho, é? Acho que sim, não sei exato, mas Depois, acho que é. eu não sei direito, né? Não deu tempo de eu olhar. Então, janeiro e março vai ser marcado por desafios emocionais
e recuperação física. Porque, André, o Saturno e Netuno em peixes, como ele ativa a sua lua natal, ele tem que se preocupar com isso. Tá? Ele também pode ter algumas preocupações familiares, né, André? É bem provável. Eu estou vendo o emocional dele muito mexido. Está me preocupando um pouquinho do que pode vir, sabe? Ele se sentiu um pouco assim, sobrecarregado, pressionado, que ele tem que fazer gol, ele tem que mostrar que ele, não, que ele já está bem, e não é bem assim, tem que ter uma coisa muito lenta, usar métodos e treinamentos mais assim, que fossem colocar ele aos poucos e não exigir tanto, porque o emocional dele eu vejo muito mesmo, viu, André? É, Muito abalado, viu? Então tem que ter sobrecarregado. Eu vejo ele de janeiro a março sobrecarregado. Muita pressão, muita coisa com essa ativação da sua lua natal, com Saturno e Netuno em peixes também, viu? Então está muito assim. Ele tem Urano na casa 6, ele pode indicar o quê? Estabilidade na sua rotina. Eu estou muito preocupada, André, com a saúde dele e o retorno no futebol. Se ele ainda está em recuperação, já tá ok, porque acho se que ele está tiver pronto para jogar recuperação, já, está tudo ok. ele pode, André, enfrentar desafios assim inesperados, viu? Ele É, ainda pode enfrentar, sim. Com Plutão em Aquário, começa a influenciar o Sol na casa, né? O Sol dele. Então, assim, eu vejo assim, mais assim, de janeiro a março, essas coisas que eu falei, e ele tentando fazer uma necessidade, e ele tendo, assim, reavaliando sua carreira, seu propósito, seu legado, é uma fase que ele vai querer reconstruir a imagem dele e o poder pessoal dele, sabe? Então, uhum, sei. mas o que me preocupa é a questão emocional, a pressão muito grande em cima dele. Então, no amor, André, ele pode haver necessidade de ajustes e assim mais comprometimento. Eu falei ontem e eu fiquei preocupada, foi ontem que eu falei com você, preocupada ele voltar para o Brasil e ele ser levado por colegas, por amigos, desviar ele da família, acontecer alguma situação. Por isso que eu fico preocupada nessa possibilidade dele colocarem ele em maus lençóis, né? Já que ele quer recuperar a Tá. imagem dele, eu acho que ele deveria se preocupar com a carreira e com essa imagem pessoal que aqui o mapa dele pede, tá? Se afastar desses amigos. É, eu vejo os dois péssimos para a companhia dele, É, hum, terríveis, sabe? Então, eu acho que ele vai se decepcionar, ou se não já está se decepcionando. Eu estou vendo o emocional dele muito mexido. Não é só porque ele está feliz, sim, ele está feliz, mas você não sabe o que traz atrás de tantas situações familiares dele. Então, a é, gente vê, então, aí vamos aqui, pelo menos, o meado de como ele vai estar também, as probabilidades para abril a junho, né? A gente está falando agora do início dele, vamos agora para abril e junho, que é quando ele vai ter realmente a concretização, eu acredito, dele ficar realmente definitivamente, né? Então, o que acontece aqui? Mudanças no futebol e oportunidades de contrato. Bateu, né? Então, por que eu digo isso? Júpiter entra em Gêmeos em maio, ativa sua casa 7, parcerias e contratos, entendeu? entendi. Então, tem a ver com o Então, contrato dele aí. é um período promissor, né, de oportunidades profissionais e financeiras também. Se, também com esse trânsito, né, de Júpiter em Gêmeos ficando na casa 7, ele pode ter, sabe, se houver algumas especulações sobre seu futuro, esse período vai trazer a definição, sabe? Possíveis transferências ou renovação de contrato, eu acredito que sim. Então, em junho, Marte e Júpiter, juntos em Gêmeos, são grandes negociações, André. É, O aumento da popularidade dele e grandes negociações. Entende? Então, sim, eu acredito que realmente vá.
ele Vai ser uma vai, parte favorável para ele, essa época aí que você falou. mas eu alerto, como eu falei antes, vai ter que ter muito cuidado com os detalhes, porque pode não acontecer do jeito que ele gostaria, sabe? Uhum, entendi. Promessas que talvez não se cumpram. Então, ele tem Sim, que estar realmente alerta nessa situação, para que ele não cause nenhuma situação difícil para ele. Quando chegar entendi. de junho a setembro, André, eu vejo assim uma expansão dele, mas também risco de conflito. Júpiter, bem posicionado, sugere crescimento e boas parcerias, certo? Mas Marte pode trazer assim um momento de tensão, talvez com a equipe técnica, Uhum. empresário, com a própria imprensa, ele fala alguma coisa, se é indelicado, ou ele falar ter alguma comunicação que não seja bem direcionada, sabe? Então, pode ser um período, agosto, pode ser um período tenso para ele, tá? Porque Uhum. Marte em Gêmeos pode indicar polêmicas e brigas públicas. Olha quanta Hum, coisa, de julho a setembro. muita Né? coisa ele vai passar, hein? Então, vai ter também, nesse período, Saturno retrógrado em Peixes, podendo trazer desafios emocionais para ele novamente. Entendi. Eu vejo nesse período alguma coisa relacionada ou à família ou à carreira. Tá. Né? Aí vem outubro e dezembro. Transformação e consolidação. Por quê? Plutão direto em Aquário, muito próximo ao seu Sol, né? Ao Sol dele. Então, traz assim uma grande transformação profissional e pessoal também. Tá. Então, pode ser assim, Nanda, eu acredito que seja um período de grande amadurecimento para ele, eu acredito que ele vai chegar mais perto do final do ano, tomando ele mais maduro, tomando decisões realmente sérias, ele revendo a vida dele, porque assim, depois entrando no Saturno em Peixe, André, pede disciplina e paciência para lidar com todos esses desafios que poderão surgir na parte física e na parte também emocional dele. Então, o ano termina para ele, eu acredito, aqui, pelo que eu estou vendo, com muitas possibilidades de recomeço e novos projetos, novas ambições, entendeu, André? Uhum. Então, André, resumindo, o que, é que a gente vai falar? Assim, pelo menos o primeiro semestre, desafios emocionais e mudança de carreira. Né? No meio do ano, período de contratos, crescimento financeiro. Final do ano, reconstrução e amadurecimento. Né? Ele precisa muito se reorganizar a vida pessoal dele, Tá. porque ele vai ter mudanças inesperadas. Sim, cuidado com polêmicas entre maio e agosto, oportunidades de risco, sabe? Cuidado, tem que ter muito cuidado. E a consolidação, né, e renascimento profissional, de setembro a dezembro, sabe? Eu acho que Plutão em Aquário vai fortalecer a imagem pública dele no final do ano, dando maior poder a ele, né, como eu falei, influência. Então, assim, eu acho que se ele enfrentar e superar os desafios, André, ele volta com força total e recupera, assim, o prestígio dele. Tá. Então, eu acho que o ano termina com decisões importantes sobre o futuro dele no futebol, né? Entendi. Ô, Tânia, diante dessa análise aí astrológica que você fez dele, você acredita que ele fez uma escolha certa? Porque ele estava jogando lá fora, ganhando mais, né? Tudo bem que dinheiro para ele não é problema. Aí ele veio para o Santos, você falou que ele quer voltar assim às suas raízes, né? Porque foi onde que ele começou. Você acha que ele fez uma escolha certa, trocar o que ele estava lá para vir para o Santos ganhando menos? Você acha que foi uma escolha certa? Vai ser favorável para ele? André, o emocional dele estava muito abalado em relação ao desempenho dele no futebol. Ele não conseguia dar um passo para frente, infelizmente. A saúde É. dele foi uma coisa que foi uma coisa que a gente já tinha feito essa previsão de Neymar, eu acho que no começo do ano passado.
que não ia ser muito bom, que ele ia ter uma dificuldade na parte de saúde dele. E eu acredito, André, que ele ainda vai precisar ter muito jogo de cintura para essa É, nova oportunidade que apareceu e que aqui você viu que é pela astrologia está bem favorável para ele, porque o que está movimentando lá no céu para o mapa dele são geralmente esse tipo de coisas, né? De acontecimentos, mas pedindo muito cuidado também para ele não colocar assim, não confiar muito nas pessoas. E ele fazer assim, muita análise, vai estar muito mexido emocionalmente, a família também, ele com perspectiva, ele pensando, entendeu? Ele querendo dar o melhor dele, a pressão em cima desse menino, então vai ser muito complicado, como eu te falei, né? Porque assim, André, eu vejo uma fragilidade emocional, pelo menos na primeira metade do ano. Eu vejo hum, uma coisa de recuperação e ele também tem que se prevenir. Ele não precisa, sabe? Ele vai ter desafios físicos, André. Vai ter. entendi. Então, por exemplo, se ele estiver lidando com a lesão, ele vai ter que ter um tratamento mais lento, né? Ele não tem, isso está mexendo muito com ele. Ele não consegue, sabe? E outra coisa, o Urano na casa 6 dele pode trazer imprevisto, não tem para onde correr. Tá? Então, é o quê? Uhum. É evitar os excessos, né? Ele não ir para balada, não sei lá, coisas que ele gosta de fazer com os pássaros dele, fazer as festas e tudo. Ele, sabe, eu acho que ele procura muito isso para o emocional dele melhorar um pouco, mas não adianta. Ele tem que se cuidar da alimentação, ver como é que ele está se alimentando e cuidar também de evitar os excessos, bebida, Uhum. dessas coisas, sabe, André? Eu acho que eu estou vendo o Neymar mais introspectivo, eu estou vendo ele mais pensando assim, em cuidar da parte da fé dele também. Eu vejo muito aqui a fé também modificando, moldando ele muito. Mas, assim, se não tiver alguém para tirar ele do caminho, né, André? Porque nem todas É, as medalhas estão prestando é. para ele, então ele vai ter que avaliar também essas coisas. E muito cuidado com contratos assim que não sejam bem esclarecidos. Ele ir pela Uhum. emoção, ele não está à frente das coisas dele, precisa muito tomar cuidado, viu? E ele É, precisa também controlar a carga de esforço, né, André? De esforço físico, né? Apesar de Júpiter trazer mais disposição, né, no meio do ano para ele, mas pode gerar o quê? Impulsividade, ele ficar querendo muito né, com sede ao pote, e isso causar um risco de lesões desnecessárias. uhum. Então é isso, André. É uma decisões importantes, né? E ele tem que ter cuidado nessa adaptação no treinamento para ele. Porque ele pode se sentir assim, André, com frustração com esses processos lentos, né, que vem acontecendo. Ele pode começar a ficar desmotivado, minha preocupação também é essa. Aí fica assim, pô, o que é que eu vou definir do futuro, né? Pode ficar meio indeciso. E o meu medo é de ele tomar decisões precipitadas e entrar em conflitos também públicos. E porque, assim, a pressão em cima dele, André, pode atrapalhar a performance dele. Acho que as pessoas vão criar assim muita expectativa, né? O que vai acontecer com ele? Vai ter bom desempenho agora no Santos? Vai levantar o Santos, né? Então vai ter uma expectativa em cima dele, né? Pelo Com menos no certeza. começo. Com É. certeza. E ele pode, assim, ter uma sensação até de solidão. Me preocupa mais essa coisa de solidão, distanciamento emocional, sabe? Porque ele preciso cuidar da minha mente, das minhas coisas. Então, ele pode se envolver em relações conturbadas, sabe? E se envolvendo com pessoas, André, complicadas. Eu vou dizendo, tem que cuidar. Quem é que está andando com ele? Quem é que não está? Entendeu? Porque ele pode ter alguma frustração e isso vai mexer com o emocional dele também. Sabe? Aí o estresse também afeta a sua vida. Sua... Agora, assim, tem que ter cuidado, porque eu vejo lesões que podem acontecer por imprudência, sabe? E
E até o excesso de treino pode ser tanto para ele que ainda pode causar alguma lesão no próprio treinamento, Entendi. entendeu? Então, ele não pode negligenciar o corpo dele no início do ano. Eu vejo que ele não pode se descuidar nesse começo do ano, porque ele pode, se ele não se cuidar, ele pode realmente ter consequências no final, tá? A saúde dele é o que eu mais estou me preocupando em relação a isso, porque ele tem que preparar agora, né? Porque, como eu estou falando a você, no segundo semestre, às vezes a probabilidade de mais oportunidades, mas também desafios e polêmicas no meio disso tudo. Neymar, né? Neymar. Entendeu, André? Então é isso. Tá bom. Então, assim, em resumo, André, embora seja o retorno de Neymar ao Santos seja promissor, seu desempenho lá dentro vai depender da sua recuperação física. Ele vai precisar se adaptar ao time, com certeza, vai ter que ter uma adaptação, e os torcedores de todos nós esperamos, né, André, que ele possa reviver, nos trazer que marcaram, né, sua primeira passagem pelo clube, né? Tomara que seja tão marcante quanto foi o começo, né? Mas não sei, né? Agora, André, outra coisa. Tem especulações dele sobre o interesse dele adquirir o clube, né? Comprar o Santos, né? Tem falar. esses boatos aí. Então, a parceria com algum fundo de investimento, alguma coisa assim, né? Comprar uma parte do Santos, né? Não é isso? Eu acredito. Agora, André, eu não sei se isso, pelo que eu estou vendo, existe estão querendo transformar o clube em uma SAF, né? SAF, estão falando também. Eu acho que, para o presidente do Santos, eu acredito que isso não seja favorável. Então, além de Neymar ter uma fortuna, né? Muito significativa, mas, assim, sozinho, eu acredito que ele não vai querer fazer, e isso é que me preocupa. Ele tem que pensar bem para ele não querer, sozinho, querer assumir por causa do presidente que não tem interesse de transformar o clube em uma SAF, né? O pessoal fala assim. Mas tem essas negociações que eu estou vendo aqui, mas eu vejo, André, que ainda não está confirmado, não. Depende de muita coisa, viu? Inclusive a aprovação do clube, né? Vai precisar o quê? De ver a operação financeira, né? A viabilidade também, né, de acontecer, né? A situação atual influencia essa possibilidade, sabe? Se a gente for falar hoje, mas ele já está no clube. Os desafios e obstáculos eu vejo que pode dificultar essa compra. Um resultado provável pode acontecer no futuro. Não vou descartar. Entendeu? Então, tem uma troca positiva, André, indica uma colaboração que pode ser benéfica para ambos os lados. Então, isso sugere também, André, que Neymar está assim, estabelecendo alianças, né? Novos parceiros, né? Para tornar isso realidade, sabe? Para ele não fazer isso sozinho, ele procurar parcerias. Porque tem um clima de parcerias também, ele vai, porque assim, André, tudo tem que ter muita estratégia, né? Então, vai ter parcerias estratégicas para essa possibilidade de negociação, entendeu? Entendi. Pede o quê? Pede que ele reflita antes de tomar, antes de agir.
Ele está Eu sei. precisando, sabe? Porque tem os obstáculos no caminho, né, André? Eu vejo É, aqui os obstáculos. Então, isso pode incluir o quê? Dificuldades legais, né? E a gente sabe que exige tudo isso, financeira, e até a gestão do clube também podendo ter uma resistência, né? De acordo com as parcerias, com o que for fazer, ou então querer ele sozinho, querer, como eu te falei, transformar em outra coisa, né? Então é assim, que todo mundo que está cercando ele, também, os seus aliados, né, estejam preparados para lidar com esses desafios que vai exigir o quê, né? Muita paciência, muita resiliência, né? Então, é uma coisa muito de se pensar, né? De alcançar um resultado positivo, benéfico, financeiramente falando, e não apenas financeiro, mas também um novo período de sucesso, né, André? E crescimento para o clube. é, Então, o caminho tem desafios, caminha para um desfecho favorável, mas tem que haver harmonia entre essas parcerias envolvidas. Isso é o que mais está mostrando aqui para mim. Então, o Neymar está estabelecendo, acredito que ele vai ter boas parcerias para adquirir o clube, André. É um bom indicativo, mas ele tem que estar muito esperto. Tem esses desafios, porque há obstáculos pela frente, questão legal, as resistências, como eu falei. Então, o quê? Refletir. Quem estiver com ele não vai meter os pés pelas mãos. Acho que alguém cuida, né? E ele, eu não sei se alguém está à frente ou ele mesmo toma as decisões dele. Então, eu acho assim, o resultado provável é um desfecho positivo, né? Com superações de obstáculos que vão acontecer. Parece viável que aconteça essa compra, mas exigirá, André, superar os obstáculos que virão antes dessa concretização. Acho que ele se concretize, tá bom? tá bom. Você quer para o outro assunto, Tânia? Você ia falar da eleição do presidente do Senado amanhã? Ah, sim, deixa eu ver aqui. O amanhã, né? Já é É, amanhã, né, André? é isso mesmo, é Já é amanhã. amanhã. Então, eu nem sabia que era amanhã, eu pensava que ainda ia ser no meio do ano e tal. Não, já é amanhã. É, que coisa, viu? Então, vamos ver aqui dele. Eu vou primeiro. Vamos começar pelo ano pessoal dele, André, porque ele está também no ano pessoal 7. Você vai 7 falar também. da Via Columbre, né? O que você viu que tem mais É, chance aí? olha, André, porque assim, eu analisei e vi que eu acredito que ele será o novo presidente da Presidente. Câmara. Uhum. Estão dizendo que ele ainda não definiu alguma coisa assim, mas ele está aqui muito claro, está muito favorável para ele, sabe? Então, ele também está no ano 7. Eu acho que ele também vai entrar, já está num período assim de introspecção, estudar, sabe? Buscar por respostas também. Eu acho que ele vai analisando mais a fundo as coisas agora, sabe? Que podem influenciar a sua trajetória. Então, o que é que pede o ano 7, André? Reflexão, planejamento, menos exposição pública, aprofundamento intelectual e desafios emocionais. Então, assim, quanto à reflexão e planejamento, ele não vai poder agir impulsivamente. Ele pode adotar, assim, uma abordagem mais cuidadosa, mais estratégica, sabe? E, e decisões, assim, para tomar essas decisões politicamente falando, né? Para tomar qualquer passo político que seja significativo, ele tem que ter uma abordagem mais estratégica, vai exigir dele.
Então, o número 7, ele sempre está associado a recolhimento, a discrição, o que pode indicar que o Davi Alcolumbre se afaste um pouco dos holofotes, focando, sabe, as coisas ele mais nos bastidores. Ele mais nos bastidores, mais pensando, mais ele planejando do que ele está se expondo. O ano exige isso. O ano tem a probabilidade desses acontecimentos que eu estou falando aqui. Então, ele vai o quê? Estudar as questões políticas, porque aparece aqui no ano 7 também um aprofundamento intelectual. Ele pode saber sobre questões jurídicas, administrativas, buscar maior, assim, André, que eu acredito ser maior embasamento, né, para poder tomar suas decisões, entendeu? Então, assim, e os desafios emocionais do ano 7 é aquele momento de dúvidas, então vai ter algumas dúvidas internas, e ele tem que confiar um pouquinho mais na intuição dele. Eu acredito que ele tem uma espiritualidade, eu vejo aqui uma parte espiritual de cuidado, ou ele frequenta algum lugar, ou ele tem alguma proteção espiritual. Então, vamos ver aqui qual é os possíveis impactos na eleição para a presidência do Senado, né? O Isso. possível impacto. André, se ele realmente for candidato, eu acredito que já definiu, né? Porque eu não sei, estava na dúvida, não sei se ele realmente for candidato, ele vai adotar assim, uma postura mais analítica. Ele vai estar mais reservado, ele vai buscar apoio, André, de uma forma discreta. Hum, Sabe aquele sem confrontos diretos? sei. Então, como é um ano 7, um ano de aprendizado, ele também pode, ele vai exigir dele que ele esteja preparado para os desafios inesperados. Sabe aquela mudança e ajuste de estratégico, ou de ajuste estratégico? Isso pode ocorrer. Sei. Mas caso, eu já vi que ele tenha uma grande probabilidade, mas caso ele não seja eleito, o 2025 para ele vai ser um ano de período de reavaliação, preparação para os próximos projetos políticos, sabe? Porque o ano 7, se ele não ganhar, vai exigir dele uma nova reavaliação e preparação política. Mas, assim, é um período que pode influenciar, né, nas suas abordagens, né, políticas, ele atuando mais nos bastidores, fortalecendo as alianças, sabe? Planejando a sua trajetória com maior cuidado, eu vejo muito assim. Então, é assim, ele não evitar tomar decisões precipitadas e confiar mais na intuição dele, sabe? E outra coisa, a semana agora, que ele vai concorrer, o Sol dele está em trânsito pelo signo de Aquário. Aqui já vou passar para a astrologia, né? Então, o Tá. que é que acontece? Ele vai fazer um trígono harmonioso com Gêmeos. André, isso traz uma energia totalmente favorável, confirmando com a espiritualidade. Comunicação, expansão de ideias. Para Davi Alcolumbre, André, isso pode significar uma maior possibilidade nas negociações políticas e articulações das alianças estratégicas. Sabe? Então, além de tudo isso, da entrada do Sol em Aquário, é aquela coisa de destaca o que mais, assim, tema de autenticidade e renovação. Sabe? Então, para os geminianos, este período pode incentivar abordagens inovadoras, busca por soluções. Então, no contexto político, André, Alcolumbre pode sentir-se
impulsionado a adotar estratégias mais ousadas, sabe? Explorar novas perspectivas em suas atividades no Senado também, tá? Então, os principais trânsitos para Gêmeos, né, na semana de 2025 para ele, só é Aquário, trígono com Gêmeos, favoração na comunicação, contato político, negociação, uma semana altamente produtiva, articulações estratégicas, planejamento de aliança, né, como já falei, favorece também discursos de posicionamento público, né? Então, ele vai ter agora esse momento de maior visibilidade no primeiro momento, sabe? Depois vem Mercúrio em Capricórnio, quadratura com Gêmeos. Mercúrio rege Gêmeos. Então, seu posicionamento vai ser muito importante, vai ser crucial, sabe? Porque em Capricórnio, André, Mercúrio em Capricórnio, ele exige assim uma comunicação mais estruturada, mais disciplinada, e pode ser um desafio para o geminiano que gosta de flexibilidade, entende? Uhum. Então, pode indicar também uma certa dificuldade nas negociações e necessidade de revisar essas estratégias políticas, né? Então, o que vai acontecer também, Marte em Touro. Então, ele tem, mas também com uma tensão com Gêmeos um pouco, sabe? Então, pede paciência, cautela ao lidar com esses desafios. Pode haver tensão em decisões sobre a parte financeira e recursos no cenário público, cenário político, aliás. Então, ele deve, sabe, focar em ações bem planejadas para poder evitar a impulsividade. Depois ele vai ter Júpiter em Gêmeos, conjunção ao Sol natal de Davi Columba. Então, mais benéfico do período, André. Ele está em um dos trânsitos mais benéficos do período. Então, assim, porque assim, Júpiter em Gêmeos, né? Em conjunção com o Sol natal dele. Poxa, brilho, o Júpiter expande, né? Como a gente sempre fala, ele expande tudo que toca, ele traz crescimento, novas oportunidades e traz também sorte, né? Isso, ainda tem esse detalhe. Então, para um político, André, esse período pode significar maior apoio possível, popularidade e chance de grande sucesso. Porque, mais uma vez aqui, a espiritualidade confirmando astrologicamente falando, por isso que eu gosto de juntar para poder dar um resumo maior, sabe? Então, mas cuidado também com o otimismo excessivo, né? Quando você sabe que Marte também é meio nervoso. Então, cuidado também ele deve ter cuidado com promessas grandes demais, com promessas dos políticos grandes demais. Então, ele tem que ter cuidado com isso. Então, André, resumindo a previsão para ele, a semana é favorável para planejamento, articulações políticas, boas oportunidades de crescimento, desafios na comunicação, ele tem que ter muito cuidado, porque vai ser crucial ele se posicionar, evitar os exageros, né, e garantir que suas decisões sejam assim estratégicas mesmo. E aqui ele pode enfrentar algumas barreiras administrativas, mas eu acredito que ele passe de boa nisso aí, tá? Tá. Então é isso, André. Tudo bastante favorável para ele, em geral. Estou um pouquinho longo, porque eu tive que fazer um trabalho todo específico. É uma análise, né? Você André, faz. porque são muitos cálculos. Só na numerologia são mais de 30 cálculos. Na astrologia, você tem que fazer. Eu dei aqui um resumo de trânsitos. Porque tem muita coisa ainda que a gente vai a fundo, por isso que demora muito uma análise de um mapa astrológico para uma pessoa
porque é muita coisa que envolve. É muito detalhe, né? Muita informação que tem o mapa astral, a astrologia de uma pessoa, né? É isso mesmo. Desculpe, viu, André, se ficou longo, Não, mas imagina, eu é acho que sempre. deveria ser bem esclarecedor, tanto o É, Neymar quanto o presidente do Senado, que a gente vai ter grandes coisas, né, sendo definidas no Senado para que o Brasil entre no eixo, né? Então, eu e, achei muito importante falar, e eu não perdi tempo com os outros, porque eu teria que falar tudo de cada um em relação, como eu falei aqui. Então, é, eu achei que o mais provável, realmente, e pela espiritualidade, configurando o que eu vi pela astrologia e pela numerologia, eu fecho, assim, realmente, com as previsões, com ele sendo o presidente do Senado em 2025. Com mais tudo isso que favorável eu para ele. falei, que ele tem que ter o cuidado, ele tem que estar esperto, entendeu? Então, é muito importante essa informação que eu dei hoje aqui para que as coisas venham, né, que são probabilidades, André. Então, é muito difícil a astrologia ela modificar um pouco as coisas, porque está tudo aí, como você falou, e a gente vai esperar para ver os acontecimentos de mês a mês e durante o ano de Neymar também, e a respeito do novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Meus parabéns. Isso mesmo. E só lembrar o pessoal que entrou depois, gente, na primeira parte da live, ela falou como vai ser o mês de fevereiro, né? O mês inteiro. Então, quem entrou depois pode assistir a live do começo, tá? Depois ela falou sobre o ano do Neymar aí no Santos e agora sobre o Davi Alcolumbre, que pode ser o novo presidente do Senado. E lembrando também que quarta-feira dessa semana, a Tânia fez uma live aqui comigo, né? A gente fez uma live. Aí ela falou do Brasil, falou que aquilo que as pessoas querem saber do Lula, do Bolsonaro, do Alexandre de Moraes, economia, Donald Trump. Então, quem não assistiu essa live, tá aqui no canal salva. Foi a live de quarta-feira, tá? Acho que é o penúltimo vídeo da Tânia aqui ao vivo, tá bom, gente? Então, assistem aí quem não viu, tá bom? E é isso, Tânia. Quer falar mais alguma coisa? Senão a gente encerra. Não, André, vamos encerrar, porque provavelmente a gente retorne segunda-feira ou amanhã, a depender de segunda, a depender do meu agendamento, para que a gente volte a falar sobre os aspectos da semana. Apesar de eu já ter falado algumas coisas durante a semana, eu me preocupo muito com o dia 3, dia 4, dia 5. Olha, gente, vamos orar, vamos ter conexão com a nossa fé, vamos nos preparar, né, para esse mês de fevereiro, que vai ter muita coisa difícil mesmo. Tá? Uhum. Tá bom, então é isso, Tânia. Logo mais a gente volta, né? Lembrar para o pessoal deixar o like aí, quem não deu, deixa o comentário aí também na nossa live, e logo mais a gente volta aí com mais uma live. E te agradeço todo mundo que assistiu, e aí até a próxima, então, Tânia. Até a próxima, eu agradeço a todo mundo também, o pessoal do Santos, o pessoal que queria tanto saber sobre o Neymar, sobre essa volta surpreendente dele. É uma coisa que, no primeiro momento, eu vi na espiritualidade, que era uma coisa que ele não esperava também. Tudo aconteceu assim, muito. É aquela coisa do Saturno, né? Vamos passar a régua e ter uma solução para quando entrar Júpiter já ter uma coisa expandida. E graças a Deus, pelo que eu estou vendo, ele vai seguir uma carreira, mas ele precisa ter cuidado com a pressão psicológica, com o excesso de ele querer, a ânsia de mostrar que ele está bem. Não é bem assim, ele vai devagar, já tem todas as indicações aqui do que poderia acontecer. Então, quem não assistiu, reveja a live, compartilha, dá o like, né, para que chegue a mais número de torcedores do Santos. Vai ser muito bom. Eu agradeço muito o carinho que eu recebi essa semana de todos eles, e a alegria, né? No momento que o país está tão precisando de sentimento, mudar essa egrégora de tanto pavor, vir uma alegria para o brasileiro, né? Que ele possa corresponder do jeito que o Santos merece e do jeito que o Brasil, que todo sempre torceu por ele, na sua recuperação, e que ele faça um bom percurso dentro do Santos.
Isso mesmo. Tá bom então, Tânia, obrigado você, todo mundo que assistiu e até a nossa próxima live então. Até a próxima. Obrigado, Tânia, obrigado a todos aí, gente. Boa noite para todos.